noite. Ele está de volta com um livro de memórias e um novo processo para enfrentar na justiça sobre um dos mais simbólicos casos que marcaram a história recente do Brasil. O Roda Viva entrevista esta noite o general Newton Cruz, ex-chefe do Sistema Nacional de Informação e o mais polêmico dos generais do regime militar. Figura-chave do Serviço de Informação durante o período revolucionário, o general Newton Cruz é personagem vivo de um dos mais conturbados períodos da história do Brasil das últimas 3 décadas. Trabalhando no Serviço Nacional de Informações desde o início dos anos 60, Newton Cruz assumiu a chefia do SNI em 76 e depois, pela segunda vez, em 80. Eram anos de manifestações, de enfrentamentos de rua e de repressão política. Promovido a comandante militar do Planalto pelo presidente Figueiredo, o general foi o executor das medidas de emergência que proibiram reuniões em locais públicos e que levaram ao uso de tropas para cercar o Congresso nos momentos mais delicados das relações entre o governo e os congressistas. Foram anos em que o general também teve seu nome envolvido em episódios polêmicos. Em 1982, o jornalista Alexander von Baumgarten apareceu morto numa praia do Rio de Janeiro, depois de tornar público um dossiê onde alertava que o general planejava matá-lo. Newton Cruz foi julgado por isso e acabou inocentado por falta de provas. O caso de maior repercussão foi o atentado à bomba na noite de um show de música popular brasileira no Rio Centro. A explosão matou um sargento e deixou um tenente gravemente ferido. Os 2 militares foram dados como vítimas do controvertido inquérito que investigou o atentado. No ano passado, 18 anos depois, a Justiça Militar reabriu o caso, apontando erros no inquérito da época, iniciando investigações sobre a participação de outros militares no episódio, além do sargento e do tenente que estavam no Puma. O caso agora está no Superior Tribunal Militar, que aceitou denúncia contra o general Newton Cruz pelo fato dele não ter revelado os nomes de 2 militares que supostamente sabiam com antecedência do atentado. O novo processo trouxe o general de volta ao noticiário, juntamente com o anúncio de seu livro, em reportagem da revista Manchete. O livro, Caçado e Caçado por Defender a Pátria, está para ser lançado. Nele, Newton Cruz fala dos interesses de quem o acusou e revela as memórias que cultivou nesses quase 15 anos em que teve de deixar a farda e ir para casa como general aposentado. Para entrevistar o general Newton Cruz, nós convidamos os jornalistas Paulo Mota, editor de cidade do jornal O Globo, Bob Fernandes, redator-chefe da revista Carta Capital, Zé Wigvelder, diretor editorial do Grupo Bloch, Fritz Utzeri, diretor de redação do Jornal do Brasil, Mônica Teixeira, apresentadora do programa Opinião da TV Cultura e Luiz Caverzan, repórter especial do jornal Folha de São Paulo. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. E se você quiser participar do programa, pode fazer perguntas pelo telefone 0, código da operadora 11 2526525. Nosso fax é o 0, código da operadora 11 3874-3454. E o endereço do programa na internet, rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, general. Boa noite. No dia 12 agora de abril, foi determinado que o senhor compareça ao Superior Tribunal Militar para ser interrogado, né? Isso foi determinado pelo ministro Flávio Berrenbach, aceitando uma denúncia e determinando a abertura de processo contra o senhor. Segundo a notícia que nós temos, o que se quer saber é exatamente isso, se o senhor tem as informações de que outras pessoas sabiam previamente do atentado no Rio Centro e, enfim, quais as informações que o senhor pode fornecer. Então, eu gostaria de saber o que é que o senhor vai falar lá no STM. Sabe de uma coisa? Isso tudo está parecendo o samba do crioulo doido do nosso amigo Stanislau Ponte Preta. A opinião pública não está tomando conhecimento absolutamente do que se está passando e, lamentavelmente, me perdoe, os jornalistas também não estão sabendo o que está se passando. Então, vamos ao caso que foi aceita uma denúncia
contra mim por um relator no STM. Ele aceitou a denúncia. Eu estou entrando com habeas corpus para assustar esta ação. Por quê? Porque eu não cometi crime nenhum. Então eu vou provar o que está acontecendo, falando na denúncia e falando na aceitação da denúncia, tá certo? Quem denunciou? O procurador, ex-procurador-geral da Justiça Militar, o doutor Coelho. Kleber de Carvalho Coelho. É, Coelho. E Coelho com acento circunflexo no E. Que é um coelho que é diferente dos outros, porque tem acento circunflexo no E. Foi a denúncia dele. E depois a aceitação. Se me permitem, eu vou pegar a denúncia que eu tenho aqui, vou pegar a aceitação da denúncia e vou comentar as duas. Tá bem assim? Por favor. Me perdoem, porque eu sei que é horrível a gente puxar papel, não sei mais o quê, mas é porque facilita. Eu tenho aqui, por exemplo, vamos ver, denúncia. A denúncia está aqui, assinada pelo Procurador-Geral da Justiça Militar. Vamos ver a aceitação da denúncia, feita pelo ministro Flávio Bienrebach. Por falar no ministro Flávio Bienrebach, ele é ex-deputado, é um ex-deputado, e até no meu livro há uma pequena referência a ele, uma pequena, porque o tio dele, o almirante Bienrebach, que fez tudo que podia fazer para que esse problema do Rio Centro fosse encaminhado de outra forma, o tio dele manteve uma conversa na casa dele, aqui em São Paulo, com o Tancredo Neves. Na casa de Flávio Bienrebach. E o Tancredo Neves, a opinião do Tancredo Neves é que eu queria dar um golpe contra ele. General? Bob, eu só não queria que o general fugisse da pergunta. A pergunta é especificamente o que ele vai responder no STM então, aqui está. Em relação ao processo. Então, depois nós vamos falar do golpe. Depois vamos. Isso. Está falando sobre a pessoa de quem aceitou. Perfeito, mas trata-se do ministro do Superior Tribunal Militar em pleno gozo dos seus direitos, Claro, imagino eu. Né? Claro, mas eu não estou contestando isso, eu estou levantando apenas o conhecimento que eu tenho. Perfeito, mas vamos Tá chegar no ponto. Agora, muito bem, vamos à denúncia. A denúncia, ela tem, a rigor, 1, 2, 3, 4 parágrafos. Esses parágrafos são precedidos de declarações que eu prestei no IPM. E eu vou analisar cada um dos parágrafos rapidamente. O primeiro parágrafo incorpora uma mentira, uma inverdade. Diz o primeiro parágrafo que, segundo as minhas próprias declarações, as duas pessoas com que eu me encontrei no Rio de Janeiro, no ano de 1981, que eram um tenente e um sargento, segundo as minhas próprias declarações, eles teriam participado do episódio do Rio Centro. É uma falsidade. Eu não declarei isso. Eu nunca disse que esses dois rapazes tinham participado do episódio do Rio Centro. Então, já estão vendo como a coisa está completamente distorcida. Eu estaria negando indicar alguém que tivesse participado. Não é verdade. Eu me encontrei com esses dois militares um mês depois do atentado do Rio Centro. Não tem nada a ver com aquela história do Medeiros, que um mês antes tem nada a ver. Um mês depois, e não fui tratar com eles de episódio do Rio Centro, nada disso. Então, isso aqui é uma inverdade, porque eu não declarei. O que acontece é que, nas minhas declarações, eu digo o seguinte, mas será que esse tenente não participou? Eu falei, é possível. Será que o sargento... É possível. Eu falei em termos de possibilidade. Não afirmei, porque eu não tenho o menor conhecimento sobre isso e não perguntei a eles.
Então, primeira falsidade. O segundo parágrafo é apenas uma conjectura. Evidentemente, a deliberada vontade do denunciado em calar a verdade nessa circunstância não deixou de comprometer, enfatize-se, o bom andamento das investigações. Quem é que investiga? É o encarregado de PM. Ele é que investiga. Pois muito bem. A denúncia é diferente do indiciamento. Para o indiciamento não há ninguém do DOI-CODE, ninguém. A não ser lá na bomba do estacionamento, a não ser naquela bomba, quem? O capitão e o sargento, só. Mas ninguém. Muito bem, e é uma conjectura. Então, prejudicou as investigações em quê? Denuncia também o Perdigão. Hein? O Perdigão também. O Perdigão está morto já, o Perdigão é outro problema. Depois eu vou cuidar do Perdigão. O Perdigão, isso tudo é uma farsa que estão. Posso mudar um pouquinho para cá, para atender essa, ou continuo no meu raciocínio? Não, general, só pode deixar que eu vou voltar ao assunto. Eu vou acabar isso aqui. Não, eu só quero que o senhor explique o seguinte, quer dizer, o senhor não vai ao... Tá bom, então é uma conjectura, tá bem? Não tem nada. Porque, que investigação? Se a conclusão do encarregado é diferente do que diz o procurador-geral. Vamos à terceira. Na terceira, afirma que para negar que eu invoquei a lei que criou o SNI. Só fala isso. É uma restrição mental. Eu invoquei, sim, a lei que criou o SNI e bastava, se quiser, só invocar a lei mesmo. Porque eu não disse e não vou dizer nunca a identidade desses dois rapazes. Por que não vou dizer? Porque eles vieram ao meu encontro, sabendo que eu era chefe da agência central do SNI, e vieram ao meu encontro seguros de que a identidade deles seria preservada. Em que pese eles tenham cometido um crime, o senhor acha Mas que eles não cometeram nenhum crime. Não cometeram. Não tem esse em que pese, não existe. Não cometeram crime nenhum. Não cometeram crime nenhum. Esses dois não cometeram crime nenhum. E eles o procuraram, então, por quê, general? Hein? E eles o procuraram, então, por quê? Hein? Eles Por o que procuraram. Não, eles não me procuraram. Isso é outro problema. Então, eu vou dizer por que eu estive com eles. Um mês depois de Rio Centro, Tá. eu recebi um informe de que havia um clima de descontentamento ainda entre alguns integrantes do DOI do Primeiro Exército. Tá. Muito bem. Eu fiquei revoltado. Por quê? Estava sendo investigado o negócio do Rio Centro, um problema muito sério. Como é que tem clima de descontentamento ainda? General, Então, desculpe interromper. deixa eu ver. Então eu resolvi, eu vou processar esse informe. E tinha o direito de fazer, porque eu era chefe da agência central do SNI, eu é que supervisionava as informações tecnicamente, então se eu tenho que processar um informe, eu posso pessoalmente ir. Sim. Então eu mandei... Então o senhor foi lá saber por que havia um clima de revolta. Eu fui tratar deste assunto só, por que havia essa intranquilidade, e gente dizendo, não, porque nós vamos fazer também um protesto, então eu fui. Então eu estive, e não é novidade. Tem aqui uma revista, a revista Veja, que publica esse encontro anos atrás. Anos, não estou inventando isso agora, não. Está aqui na revista Veja. Com licença, tem papel, né? Eu sei que o papel é horrível, né? Mas, General, antes de eu pegar, veja, deixa ele fazer uma pergunta. Está se discutindo o tempo todo se o senhor sabia ou não sabia, Exatamente. hora de hora. Eu É, quero general, saber o seguinte, instantinho só, eu quero saber o seguinte. Qual foi a sua reação pessoal quanto ao atentado do Rio Centro? a minha... Como é que o senhor de reagiu? revolta, Isso de que eu queria indignidade. saber. De indignidade. Eu não sabia. Aquela bomba, a tal bomba do estacionamento, eu tomei conhecimento dela pela televisão. Sim, mas, eu não general, sabia dela. mas, general, na Da época... agência central do SNI, o senhor Sim. já tinha sido antes. E havia uma série de atentados no Brasil. sim. O senhor não sabia quem estava cometendo esses atentados? Hein? Olha, o que a agência tenha processado em torno disso, em termos de informação, porque a agência não era órgão de polícia, Não, de informação. Mas não, informação. não é órgão de informação. Mas o senhor órgão de sabia informação, quem eram os muito bem. autores do atentado, Hein? os atentados ao AB, a Rio Centro, a série de atentados Não, que houve? OAB não tem a menor ideia. Quem apurou foi a Polícia Federal, tem nada com essa Mas como área de informação, o não, senhor... a área de o informação SNI... recebe informe. Então isso que eu quero perguntar. Eu sabia tudo, eu sabia tudo. Não, o que eu quero E perguntar. tem mais, vou dizer mais o seguinte, o que eu tenha sabido eventualmente, através da cadeia de informação, eu moralmente não posso... Perfeito, porque o que nos Não, general, parece uma é que coisa, para o ser general... Espera aí.
O que nos parece é porque a agência central do SNI seria como a agência central da CIA. Se uma série de atentados no país, se o chefe da agência central do SNI não está informado, ou o SNI é incompetente ou é conivente. Mas muito bem, então você tira a conclusão que Não, então, perguntando era ao senhor. incompetente, mas não tem nada com isso. Pronto. General, Eu quero General, perguntar ao senhor. Aí, não tinha nada com isso, General. de bomba, nada disso. Tinha nada com isso. E tem mais, o SNI processava informações. E mais o seguinte, a obrigação do SNI era apenas processar a informação e transmitir a quem de direito. Não, General, processava. Perguntando ao General, senhor se o senhor sabia. Então Hein? o senhor sabe quem foram os autores desses atentados? Eu não sei e se soubesse não diria. Por quê? Porque eu estou protegido pela lei. Não devo dizer. Se eu disser aquilo que eu soube através do funcionamento do SNI, eu passei a ser um homem sem caráter. Como você também, sendo jornalista. Se alguma fonte disser a você alguma coisa, sou em off, você não diz. De que jornal você é? Sou do Globo. Então eu vou contar uma história do Globo. Muito bem. Em 1995, o diretor de redação do Globo, que hoje é diretor de jornalismo da TV, ele me ofendeu brutalmente. Ele escreveu um artigo no Globo, o nome era Folha Corrida, e ele me envolvia no atentado do Rio Centro. Pois muito bem, eu processei este senhor, Evandro Carlos de Andrade, eu processei o jornal, eles não publicaram nada, eu mandei publica, o que vocês estão dizendo não é verdade. Não publicaram, eu os processei e 10 meses depois eu escrevi a resposta no Globo, porque aquilo ainda não tinha prova nenhuma. Bem, ele tinha dito baseado numa fonte e ele não declarou qual era a fonte. Não declarou. General Nilson Tá bem? Cruz. O seu jornal. General, aqui tem mais. Tá bem? Ele não declarou a fonte. E ele foi condenado. E ó, pagou R$ 6.500, o Globo pagou R$ 6.500 das custas General, do processo. O senhor perguntou, general, se o senhor sabia ou não. Estou perguntando para o senhor revelar. E eu disse, o senhor sabe quem é. se soubesse, não revelaria. Perfeitamente. General, Pronto, acabou. só queria esclarecer, antes de passar a bola para a Não, bancada porque do pelo lado. jeito, todo mundo está em cima de mim. Não vai Mas é um programa Mas de é só agenda. entrevistado, quem general. não tem culpa, eu não tenho culpa de nada. O senhor tem certeza? Você tem Essa certeza? cadeira, não, o senhor tem certeza assim, essa cadeira é exatamente para isso. É, Ela tem uma grande a vantagem. cadeira, para quem está aqui, deve dizer a verdade. Exatamente. Eu Ela tem digo a uma grande verdade. vantagem em Agora, relação é às preciso cadeiras da que quem ditadura. ataque também tenha Dava um fundamento. choque, essa não dá. Essa cadeira é mansinha, não é igual a cadeira do dragão que eu conheci bem. Essa cadeira é mansinha. É mansinho, eu também estou mansinho. Então vamos lá, general. O senhor disse que havia duas bombas. A minha palavra. Sim, o senhor disse Agora, que a minha havia- veemência é a minha. É em função da pergunta que é feita. Então vou fazer uma outra pergunta para o senhor, se Não, quiser. eu ficar quero veemente. completar aquele raciocínio Vamos lá. anterior. O senhor disse que havia duas bombas. Havia duas bombas no Rio Centro. Eu não disse que havia duas bombas nenhuma. O inquérito apurou que havia duas bombas. Não O havia, inquérito não apurou nada de duas bombas lá no Rio Centro. não havia duas bombas. Aonde? Lá no estacionamento? Não havia duas, uma na casa de Não, Força? está diferente. É Porque o senhor- completamente diferente. Mas não A da havia casa de uma Força- outra? A da casa. Era possível que houvesse duas bombas. Por quê? Porque havia um grupo descontente no DOI. O Perdigão tinha ido lá. Você sabe que eu nem conhecia o Perdigão? Nem conhecia. Sabe que ao longo de toda a minha vida, eu tive talvez 5 minutos com ele. Se eu encontrasse o Perdigão na rua, eu nem sabia quem era. Não foi por SNI por meu intermédio, nunca teve ligação nenhuma. Entretanto, o encarregado do inquérito disse que desde 1975 era ligado a mim. O encarregado do inquérito mentiu. Basta pegar as alterações do Perdigão e a minha. A história do Perdigão é a seguinte, embora a pessoa dele eu não conhecesse. Descobriram num livro, o encarregado do inquérito e o procurador descobriram num livro, o tal livro A Direita Explosiva no Brasil. Por sinal, não é um bom livro, mas descobriram lá o nome do Perdigão, o nome de outras pessoas. Direita Explosiva. E era um tal grupo secreto. Esse mesmo grupo se batizava de grupo secreto. Era um grupo, descobriram o nome do Perdigão lá. Aparece o nome do Perdigão. E aparecem outros nomes. O que fez o encarregado do inquérito? O que fez o procurador? Como apareceu o nome do Perdigão agora em 1981, ele foi pegar o Perdigão lá, que era em 1968, quando pertencia ao CIE, não tinha nada a ver com o SNI, foi pegar aquele nome lá e jogou em 81. Entre 70 e 81, não existe nada sobre o Perdigão que eu saiba relacionado com atentado algum.
Nada, 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 nada. E eles pegaram aquele lá e pegaram esse tal grupo secreto e jogaram para agora, em 81. Agora, por que o encarregado do inquérito jogou o tal grupo secreto? Por quê? Porque ele queria tirar o DOI da garupa. Tirou o DOI. Não tem ninguém do DOI. Ele mesmo disse, não tem ninguém do DOI. Ele disse isso. Se não há ninguém do DOI, aqueles dois do DOI que estavam comigo não tem nada com problema. Mas o senhor, pelo que eu entendi, o senhor acha que havia, tanto que havia essa outra bomba teria sido colocada pelos descontentes do DOI. Havia esse grupo, deixa eu contar a história, como chegou a mim, naquela ocasião. O coronel Perdigão, lá do Rio de Janeiro, telefonou para um amigo dele na agência central, dizendo, olha, eu estou aqui no DOI. Agora, por que ele estava lá? Porque ele foi lá em busca de informe, é natural isso, é trabalho dele. Não precisava nem o chefe dele mandar, não. É busca sistemática que se chama. Então ele estava lá e falou, olha, há um grupo aqui de descontentes, estão falando de jogar bomba no estacionamento para meter medo, o pessoal lá, não é para matar ninguém, não. Para meter medo de jogar no estacionamento lá. Muito bem, o Perdigão viu aquilo, o Perdigão, ele procedeu muito bem, ele fez o que ele podia fazer. Nessa altura, ele com aquele pessoal, ele falou, não, lá não fica bem no estacionamento, porque afinal de contas tem carro perto, pode haver um problema. Não, vamos jogar essa bomba mais afastado, pelo menos, já que ele não podia tirar, não podia demover esse pessoal. Então ele fez... Né? O Perdigão que recomendou isso. Isso o Perdigão comentou. O Perdigão comentou para o interlocutor dele aqui. Tipo, não vamos jogar essa bomba aqui, vamos jogar essa bomba lá. Não, vamos tirar, vamos jogar no local. Então vamos jogar no local afastado. Então, o Para não ter problema nenhum. o Perdigão concordou com a bomba. Hein? O Perdigão concordou, então, com O Perdigão a não era colocação da bomba. ele não tinha o que fazer, Ele só discutiu ele não isso aí. podia fazer nada naquele momento. Isso Mas aí, ele isso aí- era... Mas peraí, general. isso era Mas quem uma que hora decidia antes, isso, general, muito então? bem, Ah, tá era bem. uma hora Foi ele que antes. avisou Uma o hora, senhor, Paulo. general, foi ele que Vamos só avisou o deixar senhor uma hora antes, Ele o não avisou Perdigão. nada. Foi ele. Foi ele que avisou Agora, o não fui eu senhor. que dei o nome dele, não. Eu sei. Agora, ele Mas era foi o ele que nome avisou o Me senhor. perguntaram, é fulano? Eu falei, é fulano. É Beltrano, é Beltrano. Porque eu general, não minto. general, Eu não minto. Então o senhor foi avisado uma hora antes. Mas O senhor foi avisado antes. Eu fui avisado por telefone, através de um coronel da minha agência, que o Perdigão dissera isso. Porém, que já tinha desviado isso para um lugar mais afastado. E que ele, Perdigão, estava obrigado moralmente a ir com essa gente. O Perdigão nem sabia General, onde o senhor era. acabou de dizer agora há pouco que o senhor soube do atentado, do suposto atentado pela televisão. Pela televisão. E o senhor Não, agora... eu soube da bomba bomba. que explodiu no estacionamento, que era outra. Sim, mas Mas é possível que mas vocês na não mesma- entendem. Não, mas na o mesma general noite- Medeiros... Mas na mesma noite. Na mesma noite. Meu Deus do céu, mas uma explodiu, Uma outra não explodiu. mas nem falou na outra. A outra foi bomba de brincadeirinha, como o Sim, mas Perdigão desculpa, disse. desculpa, general, mas o senhor soube do episódio Bombas? Não, Na eu mesma soube, noite. não soube bombas. Não Uma soube explodiu, outra bombas, explodiu. não. O S seu está muito mal colocado. Não, eram duas bombas. Meu Deus do céu, eu soube De uma que bomba. havia uma turma. Certo. Peraí, eu soube que havia uma turma que descontente. Com que quanto o tempo de Perdigão antecedência? Com o senhor uma soube hora disso? antes. Uma hora antes. Uma eu já hora disse. Uma hora antes. Uma hora antes, o senhor já Posso disse. falar? Pode? Posso? Estamos aqui para isso. senhor. Não, vocês Porque a vocês gente não vocês está tocam entendendo pra isso, muito não. bem. Eu sei por que vocês estão aqui. Mas muito bem. Eu sei. Eu conheço vocês com a palma da minha mão. Mas eu... Acabei de falar do Globo lá. Acabei de falar sobre o Globo lá, o que eu sei do Globo. General, o senhor... Hoje General. tá lá, é diretor de jornalismo da General, TV. isso é assim mesmo. Olha aqui, General. o Globo, pelo menos Peraí. 3 cartas minhas estão lá sem serem publicadas. E se General, publicasse uma carta que eu mandei para lá, tudo que eu estou dizendo está na carta que estava lá. General, Ele não tudo que o senhor publicou. mas, falou, general, o Globo foi general, publicado, como é lhe bom pro senhor, entrevistamos várias bom, na vezes. verdade, as pessoas Mas querem ouvir. espera aí, O senhor está fazendo o que eu história. falei, eu não sabia nada sobre o Rio Centro, nada. Mas o senhor soube... Mais ou menos uma hora antes, houve esse episódio do telefonema. Aí alguém disse para o senhor... Eu fiquei revoltado. Não. Mas Mas não Disse o quê? podia. E o Perdigão disse ao interlocutor dele, não a mim. não joga ali, joga lá, porque aqui pode acontecer alguma coisa. Não, foi igual. Então, bom, e acabou, não ia haver bomba nenhuma, porque os outros dois, o capitão e o sargento, apareceram lá, ninguém sabia deles. Tá, mas o senhor... Mas uma ninguém hora sabia antes- dele. General, Eu general. não sabia e os Então, outros não General, sabiam. mas o Então, general então uma coisa, Medeiros... o senhor general, disse, um momentinho, mas o o senhor general... disse- O general o senhor Medeiros... disse que é a questão da verdade. O senhor disse Peraí. que está aqui para defender e para dizer a verdade. Mas eu digo, Ok. Não, ok, Por então. enquanto, só vocês disseram mentira. Porque Não, estão fazendo estamos- especulação. não, vocês não, não não, perguntam. Eu estou perguntando. Então pergunte. Então eu vou perguntar. Mas não embuta uma mentira. Não, de jeito Ninguém tá nenhum. contando mentira, Mentir é não. pecado.
É pecado, se fosse pecado, ora, quase que não havia jornalista no mundo. Bom, mas então quem está mentindo nessa história aqui? Porque o general Otávio Medeiros disse que... É outro Posso perguntar? problema, é outro Posso perguntar, problema, não tem nada... Primeiro, vamos botar Mas as deixa eu coisas no devido perguntar. lugar. Espera aí, eu vou contar a vocês o Medeiros. E vou contar, inclusive, a cariação que eu tive com o Medeiros. Como é que foi? Muito bem. O Medeiros prestou depoimento. Eu nem sabia o que o Medeiros havia dito. Eu fui convocado não, solicitaram a minha presença, uma solicitação, assunto, solicitação de comparecimento, onde eu teria acariação com Medeiros. Isso aí foi 17 de setembro. De que ano? Desculpe. Pera. 99. Ah, bom, agora. Não, porque podia ter sido Aí, passado. entregou para mim em casa, na mesma hora, eu respondi ao encarregado do inquérito, por escrito. Lamento não poder comparecer à cariação, porque o outro acariado era meu chefe, o chefe do SNI. Estão falando, só falam aí, o chefe do SNI, eu nunca fui chefe do SNI. Mas acabou de mudar tudo que vocês disseram aí. Nunca fui chefe do SNI. Mas muito bem, o outro era chefe do SNI. Meu chefe, eu chefe da agência central. Evidentemente, uma cariação entre nós seria uma cariação para tratar de assuntos relacionados com o SNI. E a lei nos obrigava a não depor sobre isso. Então eu lamentava, mas eu não iria comparecer. Muito bem. A cariação 17, eu nem sabia o que o Medeiros tinha dito. Não sabia nada. Não comparecia. O que fez o general Conforto? Diante da minha resposta, ele me iniciou por desobediência. Isso aí nem está agora. Por quê? Porque mais tarde eu fui à cariação. E vou dizer por que eu fui. Muito bem. Mas como na outra convocação que ele fez, ele desmente a convocação anterior. Já cita artigo, diz que se eu não for, sou preso, não sei mais o quê. Isso tudo desmente que ele tinha errado quando me indiciou por desobediência. E morreu, não há mais desobediência. Mas ele chegou a indiciar. Muito bem. Quando eu recebi o relatório do IPM, para eu obter esse relatório, eu obtive 1 mês e tanto depois de vazar para a Globo, vazar para o Globo. O relatório vazou para a Globo, só para o jornal O Globo, quando estava em segredo de justiça. Vazou no dia 19 de outubro de 1999 para o Globo, só para o Globo. Mas é assim mesmo, vazou. general. Jornalistas vivem disso. Se Vivem o senhor é um disso. general, Mas muito bem, se esse é o acostumou... problema. E eu mais tarde, eu vou tratar disso na justiça. Porque vazou para a imprensa, muito bem, vazou para a imprensa, a minha casa ficou cheia de repórteres, porque ninguém está preocupado com falso testemunho, não estava nada. Falso testemunho e desobediência. A preocupação era a condescendência criminosa e a prevaricação. Crimes pelos quais eu tinha sido considerado General. prescrito. General. Entendeu? Mas eu a não Posso pergunta completo fazer? a minha ideia. Ah, tá bom, desculpe então. Tá Assim não dá. completo. Tá bom, desculpe. Eu estou respondendo a ele. Tá bom, desculpe. Eu vou Por chegar favor, à cariação por do favor. Medeiros. Tá certo. Ou vocês não querem que eu explique? Queremos, queremos, vai em mas, por frente. favor. vai em Talvez frente. isso Muito explique bem, mais então deixa eu coisas. explicar. Por favor. Então, muito bem. Então, muito bem. Quando eu recebi os autos, para obter esses autos, eu fiz um ofício para o general comandante do Exército. Eu fiz um requerimento. Eu fiz um requerimento para o procurador-geral, que faltou ao cumprimento da lei, porque nessa ocasião os autos estavam com ele e ele não me deu os autos. Muito bem. E no fim fiz um requerimento para o Conforto, porque os autos já tinham voltado para ele. E nesses autos que voltaram para o Conforto, muito bem, o procurador pedia de novo a cariação. Mas antes do procurador pedir, quando eu soube que o Medeiros tinha comparecido, eu mandei um ofício. Agora eu não tenho mais razão nenhuma de não ir. Por quê? Porque o meu chefe foi. Então agora eu estou disposto a ser acariado com o Medeiros, com quem quiser, com o Papa, com quem quiser. Porque aquela parte funcional não subsistia mais. Mas e quem mentiu? Então houve a acariação.
Houve a cariação. Muito bem. Eu vou contar exatamente como foi a cariação. Eu e o Medeiros. Muito bem. Eu repeti exatamente aquilo que aqui eu disse. Estou no meu gabinete, 9 horas, telefonema de A, recebe B, me disse isso, que ia acontecer isso, assim, assim, assim. Exatamente o que eu contei em todo lugar, na imprensa, aqui, lá com o carrego, exatamente o que eu disse. Eu repeti. Muito bem. Aí o Medeiros, não, eu confirmo aquilo que eu disse e tal. Falei, Medeiros, vamos devagar. Agora eu vou dizer exatamente o que aconteceu. Para o telespectador que não sabe, o que o general Medeiros havia dito? Medeiros disse o quê? Espera aí. O que o Medeiros... Eu vou explicar Não, porque o agora. telespectador O não que o Medeiros dissera, veja bem, é que cerca de um mês antes, eu teria falado com ele, veja bem, nada de bomba, não tinha coisa nenhuma, que havia possibilidade de uma ação no Rio Centro, que eram duas pessoas envolvidas, mas que esta ação não iria mais acontecer. O que o Medeiros disse foi isso. Acontece que eu nunca disse nada para o Medeiros. Então o general Medeiros mentiu. Espera aí, deixa eu acabar minha filha, por favor. Você quer tirar... Ele vai falar por mim agora, tira a conclusão. Não, estou perguntando. Eu vou concluir agora. Eu falei o que aconteceu, vocês não deixam? Pode concluir. por Então, favor. muito bem. Então, eu disse lá, eu disse naquela ocasião, Medeiros, eu confirmo então o que eu disse, Medeiros, veja bem, você deve estar fazendo alguma confusão. Isto só pode ser uma confusão mental da sua parte. Medeiros, você foi o meu maior amigo na vida militar. Você foi meu amigo desde o banco, desde a cama, nossas camas eram coladas, lá na Escola Militar do Realengo. Até de madrugada ficávamos os dois conversando, éramos confidentes. Ao longo da vida, toda vez que o Medeiros precisou indicar alguém, indicou meu nome. Eu fui para o SNI por indicação do Medeiros. Mas, general, a que o senhor atribui, então, essa restrição mental do Medeiros? Confusão mental. Confusão mental. A que o senhor atribui? Tem que perguntar ao Medeiros, não a mim. Confusão mental, é o que eu disse. Bom, eu atribuo a isso, Medeiros. Você foi um excelente chefe do SNI. Você foi um excelente militar. Você foi um excelente homem público. Mas, Medeiros, você mentiu. Ah, então eu não botei palavra na sua boca, o senhor disse isso, Não então. precisava dizer o que eu ia dizer. Não precisava você falar por mim. Não, eu perguntei. Tá aí, então, tá bom, então eu Pela disse história isso. que o senhor contou, além de uma mentira, foi uma traição, uma amizade de anos. Não, que ele não falou pensando em mim, ele não sabia de mim. Ele tá na O senhor acha que ele está cabeça com arteriosclerose? Agora, não, eu não sei o que é. Mas o Medeiros disse o seguinte também. É bem verdade, mas eu não sei por que o Nilton está sendo indiciado. Porque a obrigação dele seria dizer a mim, como ele disse, e realmente, para eu dizer a alguém, só podia ser o Medeiros e mais ninguém. Isso aí é da técnica de informação, é doutrina de informação. Tinha que falar o Medeiros. General, desculpe, mas a doutrina da televisão nos obriga a fazer 3 intervalos. É. Nós passamos 5 minutos já do primeiro Mas tem o intervalo. seguinte, a doutrina da televisão, eu acho que a obrigação é mais de vocês do que minha, né? Pois é. Você me desculpe. Não, eu só mas tô tá bem, pedindo- mas depois eu pego o raciocínio depois. Claro, tá exatamente. bem? Logo depois do Porque intervalo. eu estou botando as coisas em prato A gente limpo. volta. Exatamente. A gente volta. Logo depois do intervalo, o senhor volta. Tá bem? E eu quero voltar depois daquilo aqui, porque tem relação com isso, hein? Bem, estamos de volta com Roda Viva, esta noite entrevistando o general Nilton Cruz, ex-chefe da Agência Central do SNI. Você pode participar do programa, o telefone é o 0, código da operadora 11 252 6525 ou o fax 0, código da operadora 3874 3454 e o endereço do programa na internet rodaviva@tvcultura.com.br. General, o senhor disse que ainda não terminou Eu quero de acabar responder. primeiro aqui. Por favor, só que eu queria pedir um favor ao senhor. O senhor
a regra desse programa, o funcionamento dele é esse que o senhor, imagino que o senhor já tenha assistido. Mas eu estou aceitando a regra, eu estou debatendo com todo mundo. Exatamente. Então, Agora o debate é a minha moda. Exatamente. E eu conduzo o programa à minha moda. Claro, Então nós vamos tentar estabelecer uma moda conjunta. Não é, porque você fez uma pergunta inicial. Isso. Eu estou no meio da resposta a você. Não voltei, Eu queria só que agora eu quero acabar aqui. Até porque tem mais coisa. Eu quero acabar aqui e Então, quero vamos lá. voltar para você. Por favor. Se vocês deixarem. Claro. Se alguém aí não falar também. Não, vamos então lá. eu vou voltar ao problema meu com Medeiros. Porque isso é importantíssimo. É importantíssimo. Muito bem. Então o Medeiros falou que tinha do mês antes, eu disse que não era verdade. Agora, o mais importante não é isso. Porque isso que o Medeiros disse não tem nada a ver com o indiciamento meu agora. Este problema do Medeiros era um problema que estaria equacionado com a prevaricação, que estaria equacionado com aquela outra parte que foi considerada prescrita. Isso não tem nada a ver com o que está acontecendo agora, que é com o meu encontro, Certo, mês depois, vale dizer, 2 meses depois do que o Medeiros teria falado para mim, lá no Rio de Janeiro, e que está na Veja. Posso A Veja... perguntar agora? Hein? Posso perguntar? O senhor acabou essa parte? Não do acabei Medeiros? ainda. Tá bom. Não acabei ainda. É porque o senhor voltou a falar de uma coisa, eu vou perguntar. Mas é o seguinte, aí que é a coisa mais grave de tudo que existiu. Como o encarregado do inquérito falou sobre o depoimento antecipado, sobre o conhecimento antecipado que o Medeiros teria tido por meu intermédio. Sabe como é que ele fez o indiciamento, que aliás depois de um crime que seria prescrito? Porque eu teria negado a desmentir declarações do Medeiros, que eu não podia desmentir, porque não as conhecia, declarações do Medeiros sobre, atenção, declarações do Medeiros sobre um plano para colocar bomba no sistema elétrico do Rio Centro. Isto ele colocou, e isto é mentira, porque não está no depoimento do Medeiros. Como eles queriam já levar tudo lá para a bomba da casa de força, morreu, a casa do estacionamento não existe mais. Então agora, general, pera só um Ele pouquinho. disse isso, e é mentira. E o Medeiros desmentiu isso e fez consignar que era mentira. Tá bom. General, agora eu queria perguntar uma coisa. Mas por que Eu essa quero manipulação no inquérito? Ah, boa pergunta. Para fazer para ele, não é para mim. Tá bom. Então agora eu quero fazer uma pergunta. Posso fazer? General, o senhor falou várias vezes isso e eu estou aqui com a pulga atrás da orelha. Por que havia tiro a esse... Vou tirar, já. O senhor vai tirar para mim. Por que havia esse descontentamento no DOI do Rio de Janeiro? Bom, Que o senhor referiu tantas isso vezes. é muito fácil de explicar. E eu disse isso. Escrevi. Eu escrevi. Que é o seguinte. Essa é a verdade. Durante muito tempo, esses rapazes Quais que rapazes? Os trabalhavam, do DOI do Rio de Janeiro. DOI, não sei mais o quê. Que fazia as mesmas funções do DOI aqui de São Não. Paulo. Hein? Quer dizer, fazia as mesmas funções do DOI aqui o de São DOI é Paulo. regional. Sim, Eu então, digo DOI de São mas Paulo, aqui no caso tem o do DOI de lá, São Paulo, eu muito só bem. queria dizer isso. Aqui Então, no DOI de São então, Paulo, muito por bem, exemplo, muito bem. morreu o jornalista Vladimir Herzog. Né? Durante algum tempo, essa gente aprendeu que essa era uma forma de trabalhar contra os comunistas. A tortura. Muito bem. Não falei tortura. Mas aqui fora... Mas eu não estou lá, não está tortura em casa. Ah, meu Deus. quer dizer, do céu. Você está misturando aqui com o Vladimir Herzog, não sei mais do porque que. eu perguntei se é a mesma Não tem coisa, nada, dói lá e nada de aqui. tortura. Tá bom. Tortura, ninguém apoiou a tortura. Tá bom. Tortura é por sua conta. Ela acontecia por conta própria, a tortura. Ninguém... Não, vamos Não, lá, peraí, mas general. vamos Eu estou ver. falando dos dói no Rio de Janeiro, pô. Eles não estou estavam falando do dói descontentes. aqui de São Paulo. Tá bom. Os rapazes estavam... É, a Estavam tortura Eu estou é falando São do dói Paulo, no Rio de não, Janeiro. viu, gente? Muito bem. descontentes. Muito bem. Na tortura. E eles tinham uma Mas forma muito bem, de trabalhar. tortura. E vamos falar nisso então. E o soldado que morreu aqui em São Paulo, com a bomba que jogaram nele. E o sargento no Rio, que morreu com tiro aqui também. Então era olho por olho, dente por dente. Não, Não, mas peraí, errado. peraí, Os dois lados errados. Os dois lados errados. Tá bom, mas general, mas o senhor estava contando... Agora deixa eu continuar. Então tinha os Muito bem. rapazes... Eu os só rapazes. quero é que tire a tortura no fato que eu estou É, a falando. Tá bom, tortura é tudo só bem. em São Paulo. Muito bem. Não é só São Paulo. Podia até haver lá, mas eu não tinha conhecimento. Certo. Tá bom.
Aqui em bom. São Paulo foi claro e notório. Então, e eles Lá tinham não uma- houve. Então, mas que, eu eles- saiba, que eu saiba, nunca houve. O senhor está dizendo que eles tinham uma forma de trabalhar. Uma forma de trabalhar. Talvez, quem sabe, bomba debaixo de jornal, banca de jornal. Sim, Isso eu tinha admito. muito isso naquela época. Isso eu admito. Muito bem. Nunca, nas ações dele lá, a verdade é uma, nunca houve uma morte sequer. E Dona Lida, o senhor não exclui isso, Lá, Dona Lida? nesses atentados, se A quiser, banca de o que jornal. está no livro aqui, à direita, eu tenho todos eles apontados comigo aqui, não houve uma única morte. Uma. General, eu queria lhe Estão fazer uma aqui. pergunta Mas eu importante. tenho que Mas falar peraí, com peraí, ela não, aqui. descontentamento. Mas é Muito exatamente bem. a prova Mas que aí, a Mônica muito está bem. falando. Mas Se terminasse, eu não entendi o Tá bom. descontentamento. Eu queria entender. Muito bem. Então, eles entendiam que era assim, defender o país, era isso. Muito bem. De repente, as coisas mudaram. Não é possível mais fazer isso. Hoje, essa regra não pode subsistir. Isso é um absurdo. Muito bem. E não houve aquele trabalho. Parece ser Uma reciclagem uma profissional. reciclagem. Não houve, não houve. Então, eles ficavam, veja bem, eles ficavam praticamente abandonados. General, Abandonados. Eles lá jogando futebol de salão, não sei mais o que e Sem tal. função no governo Figueiredo. Depois do fim da... mas depois o senhor do está fim dizendo com isso que tinha uma regra que num determinado ponto valia. Isso. Quer dizer, tinha um Eu determinado não governo- ponto estou governo dizendo Médici. que valia. Eu estou constatando um fato. país mudou, Eu não estou o país defendendo, mudou. eu não estou defendendo. Sempre que eu informei contrariamente a isso. Sempre. Mas ninguém eu está acho dizendo muito que... esquisito, Dá general. licença Você vai um me instantinho. desculpar, mas Gente, o seu me dá licença serviço... um minuto, Peraí, um minuto só. Deixa eu Só, falar. Deixa o Félix O terminar. senhor vai me desculpar, mas o seu serviço... Bom, o senhor disse que soube uma hora antes que iam botar uma bomba num Pois lugar é. longe do Rio Centro. Na- O general aonde? Medeiros... Afastada. Afastada, longe, afastada, enfim. O general Medeiros declarou que o senhor disse a ele uma semana antes, tudo bem. Não, um mês Um mês antes. antes, Isso. exatamente. Bom, perfeito. O Não, senhor Medeiros disse que disse não outra sabia de coisa. absolutamente... Meu Peraí, Deus do céu, general. o que o Medeiros Deixa disse eu tem terminar nada a minha ver pergunta. com isso. Tudo bem. O senhor, depois, antes o senhor não sabia de nada, o SNI não tinha localizado absolutamente nada. A agência Aí- central do SNI não sabia de nada. A perfeito. agência central é Brasília. Isso tudo está acontecendo no Rio de Janeiro. Não importa, a Muito agência bem. central da CIA em Washington e sabe do que está acontecendo em Timbuktu. É, sabe. Não importa a, isso. a Bahia de Porco é Mas assim, de né? vez em Eles quando sabem eles se tudo dão mal mesmo. também. O já mais furado que já Peraí, houve. de vez em quando eles se dão mal também. Mas Mais furado acontece- que já houve. Nunca Que houve diabo, um órgão tão furado que a tal de que CIA. serviço é esse que depois do inquérito, depois da explosão, explodem a bomba, o senhor ficou horrorizado e o SNI continua sem saber de nada. O senhor vai me dizer que ninguém do SNI Não, foi senhor, deslocado? nada disso, nada disso. Quem ficou encarregado de apurar foi o Exército. Era crime militar. Não, mas O o SNI senhor é não tinha que serviço se de meter e não informação. se meteu. Mas como não se meteu? Não O se SNI meteu. metia em tudo, é serviço de informação. É o que você está dizendo. Você não sabe de nada. Como é Os que se senhores metia em tinham tudo? ficha de tudo. Como é que se... Eu garanto que eu tenho ficha no... Olha, não me coisa. lembro não. Não me lembro não, porque não, Não, tem o senhor não deve conhecimento ter lido, disso. não, mas uma boa deve parte ter da informado, turma aqui senhor. tem ficha. Mas, Tinha ficha, os senhores então, colecionavam se vocês, informação de mas tudo. Alguma vez alguém usou ficha contra você? Eu fui processado. Foi processado por causa de quê? Eu queria dividir as Forças Armadas Brasileiras, para o senhor ter uma ideia. você não queria? Olha, se eu queria, Você queria ou não queria? mas Fala. Eu queria, podia. queria sim. Mas eu podia. Queria sim. Eu Mas podia. queria. Mas podia. É, mas dá queria. licença Aí é agora, que tá. um instantinho, gente. Você é tal coisa. E se você foi processado, você trabalharam com você na forma da lei. Você foi absolvido? Fui, mas não fui absolvido porque eu devo dizer uma coisa. A Justiça Militar, apesar de tudo, e não por conta, digamos, dos conselhos, não, mas por conta dos juízes que tinham lá dentro, apesar de ser uma justiça de exceção, ainda agiu bem em uma porção de Agiu, então, casos. ótimo. Então, Mas então, ao contrário General, dos dá serviços licença. de Espera informação um que minuto. dói. Deixa eu falar Espera um com o minuto só, general, subversivo seguinte. aqui. Deixa eu falar com o antigo subversivo. Que foi absolvido. O antigo que foi subversivo. Você O foi senhor também foi subversivo. absolvido. Tudo bem, ele foi né? absolvido, ele está aqui, tudo bem. Bom, Dá licença, Tudo bem, que beleza que a Mas justiça... o meu não foi de subversão, não. General, O meu, general. eu não fui. O meu não foi. Não foi, não. E fui Como absolvido. não subversão? O senhor está sendo incluído num crime, Não é esse em que agora. o pessoal botou uma bomba dentro do... Não é esse agora. Qual Esse é? aí eu não estou A acusado. outra é assassinato. Eu não Isso aí estou o senhor acusado citou. disso, de nada disso. É falso testemunho. O que eu estou. Olha, se passar isso que estão dizendo aí, o falso testemunho meu, de não dizer a fonte,
Vocês todos estão perdidos. General, o senhor foi colocado Me dá licença um instantinho, Fritz. Espera um minuto só. Eu tenho aqui, dá licença, general. Pega como está aqui dentro. Não, tem um negócio importante Eu aqui. não sou peraí. fácil, não. Não, é Eu sou fácil de tão acusar, não fácil, tem dúvida eu nenhuma sou tão disso. fácil que 10 anos vocês passaram me caçando e não conseguiram É nada. porque naquela época o senhor punha em cana. Hein? Qual? Quando? 10 da anos, Revolução? caso Baumgarten. 10 anos. caso Baumgarten. Como ainda há pouco foi lido lá, que no dossiê dizia que eu seria o assassino. Dossiê não dizia isso, não. Não é verdade. General, O primeiro Baumgarten parágrafo do dossiê dizia o seguinte, que a morte dele deveria ser atribuída ou a mim ou ao general Medeiros. Não é o que você disse, não. Me dá licença Quem agora, matou instantinho. ele? Dá Não, licença, não, peraí, instantinho. Peraí, Sei gente, lá, peraí, sei dá lá. licença, um minuto. Olha, sei lá. Tem aqui uma Só coisa existe importante. uma pessoa que necessariamente não foi. Fui eu, que fui absolvido. Me dá Se licença, você Ropa. disser que fui eu processo você. Tem uma coisa histórica aqui que eu acho importante. Eu gostaria que o senhor esclarecesse, eu acho que vai interessar todo mundo. A Mônica levantou aqui a questão do DOI de São Paulo. No manuscrito do seu livro, a que eu tive acesso, que a Manchete vai publicar, o senhor investe vigorosamente, isso do ponto de vista histórico, para a gente aclarar isso, o senhor investe vigorosamente contra o comportamento do presidente Geisel naquele episódio do DOI aqui de São Paulo, do Vladimir Herzog e daquele operário, o Manuel Fiel. Por que o senhor investe tão vigorosamente contra o Geisel? Não, é pelo seguinte. Houve primeiro o episódio do Herzog. O Geisel foi feito um inquérito e acabou o episódio. Inquérito feito para não apurar nada, general. O senhor pode ter certeza disso. Foi feito o inquérito, deixa eu continuar. Isso, por Foi favor. feito o inquérito, muito bem, que não apurou. O senhor diz no livro, Eu o também Geisel acho- não eu também apurou. acho- Eu também estou dessa opinião. O senhor inquérito escreve não isso. Não apurou, muito bem. O Geisel é presidente da República. O Geisel ficou uma fera, mas não foi além de ficar uma fera. É isso que eu quero que o senhor Ele esclareça. não ficou além de ser uma fera. Deixou o barco correr. Muito bem. Depois houve o episódio do Manuel Filho. Muito bem. Aí, como o governador de São Paulo foi que deu a notícia para ele do episódio do Manuel Filho, ele ficou uma fera, como ele já tinha feito recomendações que não queria ter mais do que, e pronto, e demitiu o Edinardo Dávila. Ué, mas isso não é correto? Não é isso. Ele Comandante podia do demitir, mas tinha que levar o inquérito até o fim. Sim, tudo Ele bem. demitiu e não deu bola para o inquérito. Então, por isso ele foi incorreto. O problema do Edinardo é um aspecto do problema. Tá Isso eu entendendo? tô Agora, acabando com e o senhor, abandonou acho o que inquérito, o pessoal ele que jogou enfocou- para a arquibancada. Ele jogou para a arquibancada demitindo o Edinardo. O que ele E tinha que todos fazer? vocês Ele tinha que tinham que mandar, fazer a ele lei, tinha que mas- mandar prender o torturador que matou o Herzog, é isso? Não, tinha que apurar. Ele tinha que apurar. O senhor é uma pessoa altamente preparada, um oficial do Exército, de altíssima patente. O senhor viu... Quando fala que eu sou... O senhor viu a foto, da fotografia clássica do Vladimir Herzog morto. Sim. Tem mais, eu recebi, agora é que eu vou dizer uma coisa que é novidade para vocês. Opa. Eu, no SNI, no ano de 1975, eu recebi um panfleto que era o mesmo que tinha sido mandado para o Golbery. Está entendendo? O mesmo. O Golbery sendo enforcado, parecido com o Herzog, caolha para mostrar que era o Golbery. Então, mandaram esse panfleto para o Golbery. Este vai ser o seu fim. Mandaram para o Golbery. Eu recebi um panfleto. Vai ser também o seu fim. Eu recebi. Vou dizer mais. Só que o Herzog Em tá 1975... Não, mas não era disso que eu estava perguntando para o senhor, era outra coisa. O senhor viu a foto do Herzog? Vi. O senhor acha que aquela Aquela posição- tecnicamente ali e tal, ele se suicidou ali com o pé no chão? Eu acho que não, mas por isso que eu estou dizendo, tem que apurar. Então apura. O que não pode é tirar o Edinardo e dar o caso por encerrado. Quer dizer que o general Geisel, então, não foi tão... Ele jogou para a arquibancada senhor e seria mais- ganhou todos vocês porque tirou o Edinardo. E não levou até o fim o episódio. Ué, mas se o Figueiredo fizesse a mesma coisa, ele tiraria o comandante do primeiro exército, por exemplo. Negativo. O Figueiredo foi diferente. Completamente E diferente. o Golbery deixou o Essa é governo. completamente O Golbery, diferente. General Golbery deixou o governo por quê, então? O Golbery deixou o governo apenas por quê? Porque o Golbery nasceu... Olha, Não concordou com a condução do inquérito. Peraí, eu já tive sobre o Golbery e tinha uma opinião fabulosa.
desde o início do SNI, eu tive contato funcional, não pessoal, nunca tive contato pessoal com ele. Eu nunca pertenci a turma nenhuma, nem a turma do Figueiredo. Eu fui sempre pela minha consciência, sozinho, foi muito bem. Então, eu tinha um profundo respeito pelo Golbery, profundo respeito. O Golbery era um homem que nasceu para viver nos bastidores. E percebeu que aquele governo, com a não apuração daquele episódio, mas ele manobrando. Ele adorava manobrar. Muito bem. Quando chegou no governo Figueiredo, o Geisel e o Golbery fizeram o Figueiredo presidente na certeza de que eles iriam manobrar o Figueiredo como presidente. Mas eles se esqueceram de contar isso ao Figueiredo, eles não contaram ao Figueiredo isso. Sim, mas no episódio Muito bem. específico... Então aconteceu o seguinte, o Golbery, que era chefe da Casa Civil do Figueiredo, começou a perder prestígio dentro do governo. E quem ganhou prestígio, começou a ganhar prestígio, foi o Medeiros. Então o Figueiredo, ele se alicerçava naquelas informações do Medeiros. Nós estamos falando do episódio Rio Centro. Quando não apurou... Não tinha nada. O Rio Centro foi pretexto. Ah, tá certo. O Rio Centro foi pretexto. Ele aproveitou esse pretexto. Já estava na cabeça dele sair do SNI. E foi apenas pretexto, essa é a verdade histórica. General, já que você está falando do Golbery, deixa eu chegar aqui e pensar mais uma frase do seu livro, do seu manuscrito que eu peguei. O senhor diz assim, a dupla Geisel-Golbery jamais deixou de ser solidária. Manteve-se unida até na maledicência. O que é isso, hein? Na maledicência, porque eles falavam mal do Figueiredo. Metiam o cacete. Não, isso que eu disse foi baseado no livro que o Geisel escreveu. Que ele meteu o pau no Figueiredo. Não. E eu escrevi um artigo defendendo o Figueiredo de todas as alusões que o Geisel fez. General. E nisso aí, quando ele falava em Golbery, não sei o quê, eu falei que eles foram maledicentes os dois, até contra o Figueiredo. Foram solidários contra o Figueiredo, é Não, isso? a gente fala mal do Figueiredo, os dois, até o fim. O Geisel ficou falando mal, já falava mal. O senhor disse há pouco que o senhor nunca teve tropa, patota, nunca foi de turma nenhuma. Nunca fui. E eu acho que é perceptível isso, até porque o senhor está praticamente sozinho hoje. Quer dizer, o senhor está hoje... Uma diferença, desculpa, posso interromper? Uma diferença. Quando eu fui massacrado, no caso Baumgarten, fui massacrado, foi um massacre mesmo. Massacre que durou 10 anos. 10 anos. Evidente, do Exército, instituição, eu não tive apoio. É sobre nenhum. isso que eu quero falar. Do Exército, peraí, deixa eu interpretar. Do Exército, instituição, eu não tive apoio nenhum. Mas também eu não tive incriminação. Eles se omitiram. É sobre isso Era que o eu quero falar. exército do general Leônidas. General, pera Muito só um bem. pouquinho, Agora é diferente. Agora é diferente. Mas você- Agora a pedrada está sendo lançada por um general, o encarregado do inquérito. General, agora o que eu queria falar era disso. O senhor falou agora há pouco do almirante Pierrembar, que foi dizer ao Tancredo, ou o Tancredo esteve com ele, dizendo que havia um golpe em marcha, que havia um golpe em marcha. A época da campanha do Tancredo, deixa eu formular a pergunta. O senhor disse há pouco que o almirante Pierrembar chegou a conversar com o Tancredo sobre isso. O senhor deve ter conhecimento que existe um conjunto de documentos confidenciais que deve estar em poder da família do Tancredo Neves. Qual é o seu nome? É Bob Fernandes. Foi muito bem. Você faz parte do meu livro. É isso. Então, Não, deixa eu- você mas- faz parte do meu livro. Aquele artigo. General, Agradeço, mas General, deixa eu- Aquele artigo. General, seu, deixa eu completar a General pergunta. é um Newton monte Cruz. de bobagem. Tá aqui, General eu tenho Newton os documentos Cruz. comigo Tá bom, até hoje. general. É um monte de bobagem. Não, mas Eu o Paulo senhor- Fernandes. Eu não sabia que era O senhor ele. não pode Só um ouvir a minutinho. pergunta, General general. Newton Cruz. Um monte de O senhor bobagem. está Fernando. acostumado, o senhor está Só um minuto. acostumado como general a Um dar minuto, ordem. eu e vou chamar o como comercial. Um minutinho. É isso. General, eu gostaria que o senhor ouvisse a pergunta do jornalista e respondesse. E não, no meio do caminho, achasse uma forma de não responder a Não, pergunta. mas eu não estou achando forma de não responder. Então, não. vamos, Bob, Muito por bem. favor, Se você faça a achar que eu pergunta. estou Eu queria buscando fazer uma forma, observação. então, Por muito favor, bem. faça Então, eu a vou embora. E o que eu estou fazendo? Não, general, a Não, pergunta eu vai acho ficar que mais nesse fácil. caso Eu não dou direito de você dizer de mim que eu estou querendo forma. General, eu estou O debatendo a senhor minha não tem que me moda. dar direito de coisa nenhuma, general. E O senhor como é que não tem dou? que me dar direito de coisa a você nem a nenhuma. ninguém. General, só Eu para sou ficar mais moderador fácil. do General, programa. Mas não você dizer que eu estou Sim. procurando. É para não. Claro, não é é a minha General. opinião, general. Porque não é verdade. A eu tô dizendo democracia minha tem moda. disso, a gente pode dar opinião, é diferente do tempo que o senhor está acostumado. Não Por é, favor, olha, Bob olha a má Fernandes, a sua vontade. pergunta. General, olha aí, general. pela sua consciência. Não, general, para consciência, ficar mais minha fácil, consciência tá eu peço que tranquila, o senhor não pessoalize, porque eu não estou pessoalizando. O senhor, como general, evidentemente passou a vida inteira sendo obrigado a dar ordens. Nós, repórteres, temos que perguntar.
Porque eu estou fazendo uma pergunta para o senhor. Existe um conjunto de documentos aos quais eu tive acesso que pertencem... Posso falar? Não, mas deixa eu acabar a pergunta. Não, fala, porque não é verdade isso. Documentos que eu tive acesso, que são na mão da família do senhor Tancredo Neves, que diziam, são documentos produzidos por ministros militares do governo João Figueiredo, cujos codinomes são todos aqui, Plutarco, eu tive todos e tenho cópia de todos os documentos, que eles remetiam para o senhor Tancredo Neves informações, se são verdadeiras ou se não são verdadeiras, o senhor dirá agora, mas remetiu informações sobre uma tentativa de golpe a caminho. São duas questões. Pois não, são duas questões. Só quero acabar. Uma questão é o seguinte: o senhor vai me dizer se é verdade ou se não é verdade, e a outra é o seguinte: como é que o senhor vê os seus companheiros de farda, aos quais o senhor foi tão leal, numa operação como essa? Qual? Uma operação como essa. Ministros militares, que o ministro Caram, por exemplo, confirmou, produziam documentos para o senhor Tancredo Neves. No seu artigo, pelo próprio Caram está desmentido. O Caram diz aqui o seguinte: houve uma reunião, houve uma reunião na Granja do Tor, houve uma reunião, presentes fulano, cicrano, E qual foi a conclusão da reunião? Eu não vou nessa, porque eu não vou nessa de golpe. Não. Ele falou o seguinte: ficou resolvido, é o que você diz, e o Caram diz, está no seu artigo. Os documentos estão aqui. Eu tenho certeza, Os documentos estão aqui. Eu tenho certeza. Ficou resolvido que as Forças Armadas não queriam golpe nenhum. Os documentos, Isso, Figueiredo. os documentos são, inclusive, O os senhor nunca codinomes teve dos envolvido generais. em golpe nenhum contra o presidente Tancredo Neves? Absolutamente não. General, Dá por licença, favor, senhor, olha, Bob, Castor, dá um licença. momentinho, por Não, porque favor. tem negócio aqui do Tancredo importante. Castor era o general almirante. Isso é um documento confidencial, o senhor pode ver eu posso depois. falar? Almirante de esquadra Ortiz. Pollux Richard da Costa. O ministro Henrique Saboia era o seu Júpiter. Todos eram... Muito bem, muito bem. Isso é documento. Você sabe como eu chamei essa gente? Grupo de militares frustrados e fofoqueiros. Tudo bem, então... Porque eu analisei o seu artigo, tirando as contradições dentro do próprio artigo seu. Tá. E as conclusões que você tira, tem conclusões suas Eu dentro do informei... artigo. Tem. Você diz que as provas estão aqui. Não tem uma prova sequer. Você pegou Eu conversava com muita documentos gente, de Caribe Eu confidencial. conversava como qualquer jornalista conversava. Eu Oxi. conversava com seus colegas militares Mas que nos não é contavam nada com disso, detalhes. mas você tinha que ver o que eles diziam e você tirava conclusões. O senhor não atendia o falsas. telefone Meu para Deus do responder? céu. À época? Olha aqui, se você quiser saber, este seu artigo, eu analiso Ah, claro. linha por linha. O meu artigo é Linha. feito com base em documentos que o senhor Tancredo Neves recebeu. Documentos, carimbo confidencial. Peraí, gente, dá licença um minuto. Então eu pergunto, quem é que fazia aqueles documentos? Está todo mundo Ministros falando de militares. Tancredo. Não tinha, mentira, não Ministro- tinha nenhum ministro militar. Peraí, Bob, dá licença. Mentira, general. não tinha nenhum Peraí, ministro Fritz, militar. espera um Eu conversei Tem com um pelo negócio- menos um. Dá licença. Quem? Não vou dizer o nome assim como o senhor não diz. Claro. Você falou com o Maximiano, ora bola. Não, que eu não falo Ora bola. Maximiliano. Então, não. Dá licença um instantinho, vocês estão falando Tá bom, do vai só Tancredo. com ele. Dá licença Vai um falar minuto. Maximiliano foi ele que Eu falou. falei com o Maximiano. Pois é. Que esse não Aí, vale. Então eu aconselho que... Olha, eu digo que você é um jornalista, que você tira conclusões falsas. Eu não tiro conclusões falsas, Tira. eu recebo informações. Eu tiro as conclusões do seu próprio artigo, Diabo. Peraí um minuto, tem um assunto aqui do Tancredo, que eu realmente, já que veio bem a propósito, eu tinha até preparado e foi ótimo que você tenha levantado isso aqui. Vou ler um trechinho, general, do seu livro. O senhor diz o seguinte: lamentei a triste sina da Revolução de 64, que via-se, após 20 anos no poder, obrigado a empossar na presidência o senhor Tancredo Neves, lídimo representante de uma falsa democracia. Por que falsa democracia? Você não colocou o que eu coloquei. Até o ponto final. Por ser demasiadamente permissiva. Esse trecho você não botou. Sim, mas quem era permissivo? É mais ou menos isso. Essa democracia desse jeito aí. É papapá, tudo conversa de comadre. Acerta aqui, A acerta democracia aqui, do acerta senhor é aqui. diferente. General, Como no devia seu ser? livro Na o sua senhor vai opinião, devia dizer ser como? Ah, A não. democracia devia ser de que maneira? Não, mais séria, mais honesta. Eu acho que devia General, ser no assim. seu livro o senhor vai dizer que o Maluf lhe convidou para fazer um golpe contra o Tancredo? Vou dizer. E quando foi esse caso? Compre o livro. Não, mas eu gostaria de ter um detalhe. Vai sair na manchete, vai sair na manchete, vai sair na Como foi manchete. esse caso? Compre o livro. General, desculpe, eu tenho que Como fazer foi mais. o caso? Paulo, Conta pra gente. Ele foi à minha casa, apareceu lá. Vai contar. Apareceu Bem, lá. então- E tem mais. E eu ia ser o chefe de ACNI dele. General, mas Vai, então governo. o que o senhor está dizendo é, pelo menos em parte, confirma que havia gente tramando um golpe. Porque o Maluf sozinho não vai fazer um golpe. Não havia, porque todo aquele golpe que estava na cabeça daquela gente, eu é que seria responsável.
É o que você diz. Não, eu não digo apenas o senhor. É o que vocês dizem. Eu digo, não, os documentos. Tem mais. O espectro da Revolução, não sei mais o quê. Era eu. Eu Os conheço documentos dizem. Maximiano disse que tinha um esquema na Marinha Exatamente. preparado para resistir a um golpe. Exatamente. E qual foi o esquema dele que ele Isso, o disse? Caran diz a mesma Qual coisa. foi o esquema que ele disse? sei, Ele mas- disse o seguinte, que Isso os me foi fuzileiros dito pelo navais, ministro Márcio os fuzileiros navais iam ocupar as pontes, os fuzileiros navais, que não tinham nem dinheiro para comer aqui, os fuzileiros navais iam acompanhar as pontes, ocupar as pontes, os navios de guerra, não sei onde o que eles iam atacar. O esquema do general, golpe era melhor. Hein? O esquema do golpe era melhor do que Agora esse. você está agindo de má fé. Porque eu estou dizendo que não havia... Mas, general, Mas você falou que o Maluf convidou o senhor para fazer o golpe. O Maluf, mas que Então tinha gente tanto não tramando o havia golpe. esquema que ele foi falar mas o comigo. general, Para a bola. general, o senhor tá, quando o senhor diz que o senhor pessoaliza, é o seguinte, uma coisa são documentos oficiais. Aqueles documentos não são oficiais, não são válidos. Eram os que eu recebia. O Tancredo onde? trabalhava Saíam de onde? De quem? Saíam dos ministros militares, pelo menos Quais um confirmou. ministros Eu não vou militares? dizer, assim Você como tem o senhor, que dizer, se o não senhor dizer disser, mais. Sai da Marinha, tudo. se o senhor disser, Fazer o governo, se o senhor saia disser- tudo da Marinha. Diz que é mentira minha. O quê? Saiu da Marinha? Sai da Marinha. Diz Não, que é eu mentira. rece- Diz que é mentira. É mentira. Diz que é mentira. É mentira. Não Só recebi saía, nada da Marinha. Saía da Marinha. Não saí saía. da Marinha Saía, nada. saía. Não recebi nada da Marinha. Sai da Marinha, General, sim. Não recebi nada da Marinha. Freitas, só um O problema minuto. dele é com a Marinha. General Aí, Newton sai Cruz. da Marinha, sim, Que Marinha? senhor. Eu não sei nem quem é Marinha. Até porque Eu não olha, conheço. O exército não chama general Gal. General para o exército é GEN. O senhor Tancredo E no Neves seu documento é recebia, Gal. o senhor Tancredo recebia esses documentos, os seus colegas Por de isso é que ele farda, era mal informado. eram os seus colegas de Por farda. isso é que foi mal Pois eram informado. os seus General colegas Newton de Cruz. farda que Por isso é estavam que foi mal aí. informado. General Newton Cruz. Foi mal informado. Bob E Fernandes. você contribuiu para isso. Ah, com certeza. Vamos para um rápido intervalo. O senhor Roda que era Viva um volta bem daqui a informado. pouco. Peço apenas um alerta. Quando todos falam ao mesmo tempo, ninguém escuta. Vamos lá. Estamos de volta com Roda Viva esta noite entrevistando o ex-chefe da Agência Central do SNI, o general Newton Cruz. Para você participar do programa, você pode usar o telefone 011, o código da operadora 11-252-6525, o fax é o 3874-3454 e o endereço do programa na internet é rodaviva@tvcultura.com.br. É pela internet que vem a pergunta de Antônio Vicente, funcionário público do Rio de Janeiro, que acho que remete a um outro episódio sobre o qual o senhor já falou, que tenho certeza que vai mencionar no seu livro. O que o senhor acha hoje daquela cena de um general fardado batendo com uma varinha nos carros que faziam um buzinaço em Brasília contra a carestia e a ditadura e a favor da democracia? Essa democracia que hoje o senhor reivindica tanto para ter espaço para se defender de acusações que lhe são imputadas, constrangendo a farda do Exército Brasileiro de tantas glórias. Mudou a correlação de forças ou mudou o general? Pergunta Foi Antônio nada Vicente. disso. Não houve nada O general disso. estava lá nessa noite, viu? Perdão. Mas deixa eu contar o que houve. Ah, mas eu assisti. Você assistiu eu no meio dos carros? Isso, dando ordens como tinha que ser, Espera evidentemente. aí, deixa eu contar e se tiver alguma mentira você diz. Pois não. Naquela noite, muito bem, eu estava no meu gabinete, plenas medidas de emergência. Noite de votação da emenda das diretas. Plenas medidas de emergência. À tardinha, eu no meu gabinete, eu via lá o palácio. À frente do palácio lá, tiraram a bandeira do Brasil, jogaram no chão. Pisaram na bandeira do Brasil, aquela gente que estava lá. Eu estou vendo tudo aquilo. Muito bem. Aí começou a escurecer. Eu estou fazendo uma coisa, não tem nada aí, vou embora. Quando eu olho na janela do meu gabinete, na frente do meu gabinete, os automóveis estavam ali, todos de faróis acesos, em linha, pegando desde o meu quartel-general até lá o Congresso, todos de farol aceso, buzinando. Muito bem. Isto o que é? Isto é um ato que estava proibido por mim. Constitucionalmente proibido, dentro das atribuições que eu tinha como encarregado Proibido por quê, das general? medidas. Por que se proibia isso? Hein? Por que é que se proibia isso? Porque eu tinha o direito de proibir passeatas
contestadoras. Sim, não, mas do por jeito quê? que Mas quem por quê? dava. Porque é direito meu, porque Não, eu tinha tá bom, obrigação. general, mas por que se proibia? Qual era o intuito disso? O intuito é aquele que me permitia a Constituição, está escrito, proibir isso, proibir aquilo, e todo mundo sabia que estava proibido. Por isso que estavam lá para desafiar, Porque eu evidentemente. publiquei, muito bem, mas está proibido, legalmente, estava proibido. Muito bem. A minha obrigação era o Congresso votar livremente, como ele votou livremente. Ninguém perturbou o Livremente Congresso. sem transmissão de televisão. Hein? Livremente sem transmissão de televisão, porque a televisão foi Que censurada. não teve nada comigo, não fui eu que proibi, meu amigo. Bom, aí fica alguém aquela proíbe. coisa. Mas isso foi coisa Tá do bom, próprio Congresso. Mas houve essa cena das mas varinhas peraí, nos carros? quando eu vi aquilo, eu falei, essa passeata não pode sair. Certo. Não pode sair, porque se sair eu estou desmoralizado. Eu proibi. Vai sair na porta do meu quartel-general. O senhor perde o emprego. Já tinha saído. Não, aliás. perdeu o emprego, não, que isso aí não é. Eu estou falando de um problema de ordem moral. Sim. Eu não estou visando emprego, não. Tá bom. Por favor, não leva para esse terreno, não. Não, Sim. general, porque, A contestação pode ser vista de outra maneira. Não é perder emprego, não. Se o senhor aderisse, por exemplo, o senhor passaria a ser um dos defensores da democracia que acabou sendo Na instaurada. sua opinião, eu tinha uma missão a cumprir. Exatamente. Eu estava cumprindo a minha missão. Você Isso. pense como quiser. Isso. Se você é condutor do programa, você não deve tomar partido. Não, mas muito bem, já tomou. Mas tomou sim. Então, mas tá muito bom. bem. Um partido bom esse. Partido eu também. péssimo, porque eu tinha obrigação a cumprir. Certo. E Vamos não tem lá. que dar satisfação a você nesse particular. Então vamos lá. Mas muito bem. Ainda bem que o senhor não tem. Eu estou, Ainda bem que o senhor não tem, general, porque se o senhor tivesse, o senhor faria o que o senhor já fez com outros jornalistas no passado. Mas vamos não em é frente. verdade o que contaram. Esse jornalista é meu amigo hoje. Esse jornalista mandou 2 cartas para mim, dizendo que ia até no Rio para votar em mim. Esse jornalista, quando eu fui julgado no Rio, ele foi lá para me dar apoio. Esse jornalista me deu uma medalha, uma santa. Esse jornalista que vocês quiseram meter na cabeça dele, tá entendendo? Agora não é esse o episódio. A varinha. A varinha, muito bem. Então eu fiz o seguinte. Chama a varinha, general. Aquela varinha de comando. Não é varinha, é bastão de comando, faz parte do uniforme. É isso. Tá, Não é tá varinha, bom. Não, faz eu parte do uniforme. só queria Você saber. é analfabeto dentro desse particular, estou explicando a você. Desse de- particular. dessa questão Não, de claro que prazer. sou eu para ofender você. Desse particular, você é analfabeto. Eu sei mais Não, que eu me- você, né? eu me lembro. É uniforme no Exército, né? Eu sei mais que você, né? Mas muito bem. Então, quando eu vi aqui, isso não pode sair, porque eu vou ficar desmoralizado. Sou eu perante a minha consciência. Não tem nada de ganhar ou perder emprego. Sou eu perante a minha consciência. O que é que o senhor fez? Muito bem. Eu não tinha mais. Eu só usei na medida de emergência tropa da Polícia Militar. Eu não usei um soldado do Exército. Desafio a quem tenha visto um soldado do Exército na rua. Desafio. Muito bem. Mas e o bastão de comando? As tropas estavam lá, não do Exército, tinham tropas. Não, Soldados não, não. Eu armados. estava usando a Polícia Militar. Polícia Militar. me lembro. E eu tinha um pelotão da Polícia Militar à minha disposição que eu já tinha mandado embora. Eu estava praticamente só. Falei, não pode sair. Mas, general- Aí o que eu fiz? Eu disse, tinha uns 2 ou 3 oficiais comigo, eu disse, falei, agora o que eu vou fazer, meu Deus? Essa passeata não pode sair. Eu não tenho nem tropa aqui. Eu desarmado. Mas tinha. Desarmado. Uniforme de passeio. Não estava nada de culote, nada. Uniforme de passeio, com bastão de comando. Aí eu vi o sargento comando da guarda e disse, olha aqui, pega o ônibus e põe na frente dessa passeata. Tinha um ônibus ali. Eles pegaram o ônibus e puseram. Então os carros não podiam passar porque tinha um ônibus na frente. Aí o que eu fiz? É o que você deve ter visto. Vimos, O que eu fiz? Eu sozinho, Mas tinha Eu- tropa, não do Exército, não mas tinha tropa Teve nenhuma. gás lacrimogêneo, Não tem- teve bomba, teve prisão. Não teve nada disso. Isso foi outro episódio. Esse é outro episódio. O episódio da bomba foi lá na W3. E o episódio foi passeata. Fotógrafo Luciano Andrade, Jornal do Brasil, Foi foi uma preso essa passeata a noite. pé. Não foi essa motorizada. General, o que é que o senhor do outro fez? lado, Só- eu estou falando dessa O que motorizada. é que o senhor fez com o bastão de comando? Porque eu Muito não consegui bem. saber. Então eu parei na frente dos carros. Quando eu parei, não sei porquê, eles apagaram o farol. Eles me viram, apagaram o farol. Só o senhor com o bastão de comando não bateu em carro nenhum, não fez nada. Aí eu fui, é verdade que eu estava com bastão de comando, e eu ia andando, e realmente batia no capô. Batia no capô do carro e eles apagavam. o Não, carro. não, batia. Vai ser engraçado. Ué, eu estou perguntando, general. Batia no apagaram capô o farol. e recriminava o que eles estavam fazendo. Batia para chamar a Era um atenção. buzinaço. Ninguém contestou. Era um ninguém, buzinaço, general, me desculpa, mas era um buzinaço em torno de todo a esplanada dos ministérios, um barulho insuportável. Apagou até a ponta. Uma- Apagou até a ponta, eu juro por Deus. Tava lá. General, Você está mentindo, então. o senhor Porque acha- eu fui do princípio até o fim.
Deixa eu contar. Então, o que aconteceu? Eu fui do princípio até o fim, apagou tudo, ficou tudo em silêncio, eu voltei e eu não sabia o que ia fazer. Falei, agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu falei o seguinte, faz o seguinte, abre aí, e comandando a guarda, só a guarda do quartel, que isso existe, e deixa passar um carro por vez. Carro a carro, e toma nota. Então, passa, saíram todos os carros. Acabou aquilo, eu mandei rasgar tudo que tinha tomado. O senhor se orgulha de ter feito isso? O senhor acha que o senhor ajuda bem? Absolutamente me orgulho. O senhor acha que o senhor ajudou o Brasil? Acho que ajudei. Por quê? Se o Brasil fosse o que eu imaginava, não seria o Brasil que é hoje, não. Isso eu tenho certeza. Publicava o que General, o acontecia. senhor essa disse é a no caso diferença. do Rio Centro aqui e nos outros atentados que eram grupos descontentes do DOI, eram os bolsões, na época chamavam bolsões sinceros mais radicais, e que o senhor disse que não houve nenhuma morte. O senhor disse, essas pessoas jogaram uma bomba aqui numa banca de jornal, o episódio do Rio Centro. Não sei se era esse, eu Tá. estou dizendo, era o pessoal que fazia Mas isso. aconteceram pelo menos 2 atentados com mortes. A da Dona Lida, Mas eu da não- OAB, e da Câmara de Vereadores, que não houve morte, Esses mas dois, houve mutilação. Isso aí já foi depois. Não é o mesmo grupo? Não é o mesmo grupo? Peraí, esses, eu fiquei com ódio dessas coisas. Por quê? Porque eu acho um crime inominável. Agora, eu tenho ideia de como poderia ser, mas quem investigou não fui eu. O caso OAB Agora- foi reaberto, General, está? general. Senão ele vai, no caso, General. ele vai prescrever, acho que agora no final do Não ano. vai nada. Agora, Agora, o senhor, eu quero perguntar para o senhor, não é o mesmo grupo? O mesmo grupo faz uma série de atentados. Não é. Esse das mortes não O houve? modo de agir, esse grupo, o modo de agir não é esse da bomba. Então, qual é Da o bomba, grupo? da Qual é bomba. o grupo que fez? Né? Procure quem mandava manifesto. Procure quem estava acostumado a... não fizeram isso. Procure quem aqui em Brasília estava acostumado a mandar carta, que também era gente que no passado tinha pertencido àquilo lá. E essa gente tinha ódio de mim. Tanto tinha ódio que escreveram nas vésperas de eu ser promovido um panfleto contra mim, onde eu era tudo que você imagina. Essa gente dizia para mim isso. O general Coelho Neto tem alguma coisa a ver com esses atentados no Rio? O que tem? fazer uma pergunta. Estou perguntando só isso. Se o general Coelho Neto, se o senhor tem conhecimento, se Não, ele teve Coelho Neto algum tinha envolvimento nada com a isso? ver. O atentado de Rio Centro. Tal, Rio nada a ver. Centro, OAB, Eu não sei, não posso saber, eu não tinha contato com o Coelho Neto. Agora, até onde eu conheci, não tinha. General, deixa eu lhe fazer uma pergunta com toda tranquilidade. Quer dizer, houve 2 inquéritos para tentar elucidar o que aconteceu no caso Rio Centro. O primeiro foi o coronel João Lorena de Santana, que chegou à conclusão que o sargento e o capitão foram vítimas de um atentado. Ou seja, houve uma bomba que foi jogada lá dentro e matou o sargento e feriu gravemente o capitão. Muito bem. Ninguém ficou convencido com esse caso. Nem eu. Pois é, nem o senhor. O senhor mesmo já me declarou que tinha sido coisa de milico. Não foi além disso. Num programa que nós fizemos... Coisa de quê? De milico. Eu não sei. De milico. E os dois. Não, tudo bem. Os dois. Perfeito. Mas não os dois, porque é o seguinte, aí vem um segundo IPM, e o segundo IPM chega à conclusão que o capitão é que matou o sargento. Uma estupidez. E o que capitão o está senhor é absolvido um já. homem que prestou falso testemunho, etc, etc, Não vale etc. nada, isso é besteira. O que eu quero saber é o seguinte, por que o Exército Brasileiro montou duas operações de acobertamento tão grandes para esconder uma ação que está sendo atribuída a 2 capitães e um sargento? Peraí. Isso não faz sentido. Peraí. Então, o primeiro caso, você tem... Aliás, a resposta você tem que pedir aos responsáveis pelo Exército Brasileiro, não é minha. O senhor era do SNI. Mas não é, meu Deus do céu, mas eu não acompanhei isso. O primeiro, meu Deus do céu, o primeiro, quem apurou foi o Exército através do inquérito que foi mal feito. Tem nada com o SNI e era proibido o SNI entrar nessa área. Não tinha que entrar, não. Mas então, na sua experiência de homem de informação, o que levou o Exército a montar essas 2 operações? Agora não houve no Exército. Agora não houve. General Conforto, o senhor vai me desculpar, mas esse segundo IPM é tão fantasioso quanto o É primeiro. mais fantasioso. Perfeito. Mas não é por conta do que isso está Exército. sendo feito se não é para Porque esconder alguém O grande? Exército é o Gleuber. O Gleuber não está quieto, não falou nada. Para mim, quem montou a fantasia foram 2 pessoas mancomunadas. Quem? General Conforto e o procurador da Justiça Militar. Se você... Agora. Na época. Na época, general. Na época Pra eu não proteger quem? sei...
Mas por que o Mas é exército muita montaria gente. algo do General, por que tamanho? que ia montar Tinha isso para pergunta proteger? ao exército. proteger? Não, mas o como o senhor tem... O senhor é general e é do SNI. Eu não vou especular e não tenho o direito de especular. Eu não tenho o direito de especular, porque qualquer especulação que eu faça, vocês vão tomar como palavra oficial não é do isso. chefe da Agência Central da O senhor CNI. é um Mas o homem senhor que tem... certamente, como o senhor é um homem de informação, e o senhor foi diretamente atingido por isso... Não, eu- agora. Perfeito, agora. Não, Mas o senhor nunca deve ninguém ter falou em mim, pensado, nunca. o senhor Agora deve- que inventaram. O senhor deve ter pensado no caso. Por que inventaram agora? Por que surgiu esse negócio? Do jeito que você está falando, Boa a impressão que pergunta, está sendo boa vítima pergunta. Por quê? O Porque eu Exército resolvi, resolveu botar toda a culpa porque do eu mundo. resolvi falar o que eu sabia. Mas o senhor está falando que o senhor sabia quando a gente falando, pergunta, não o senhor não sabia pode nada. falar. Eu não disse que sabia, que telefonou para mim uma hora antes. Não disse isso. Tá certo. Foi isso que eu declarei. Sim, mas o que me intriga nisso é porque... Então, quando eu achei que as coisas estavam se encaminhando agora de tal forma que teria que ser dada a verdade, até porque o crime está prescrito. Muito bem, na minha opinião. Muito bem, mas então eu vou dizer a verdade que eu conheço, a minha parte. Então eu disse à imprensa, disse ao seu jornal, isso que eu vou dizer agora, isso eu repeti lá na Comissão de Direitos Humanos, isso eu repeti lá no encarregado do inquérito, o que eu disse foi exatamente isso. Estava no meu gabinete, cerca de uma hora antes, telefonou, eu não disse quem, depois acabei dizendo, porque falaram o nome, eu confirmei, alguém que telefonou e que disse que tinha ido até o DOI, encontrou alguns lá que queriam fazer um ato de protesto e tal. Falta de disciplina, hein? Porque o cara vai lá... Eu também acho, pronto. Mas não vai discutir isso, vai discutir com o Exército. Não, mas general, peraí. Mas no Exército há uma regra, né? Tá bem, Quer dizer, se acontece... Tá, mas deixa ele... Se acontece alguma coisa dentro... Foi a regra, aliás, que o Geisel aplicou no Edinardo. Se acontece alguma coisa... Não é nada, não é não, senhor. Na área do comando, o comandante é Tá, responsável. mas deixa o senhor Negativo, resolveu falar. Não é Como não, não é Ou assim não. por ação ou por omissão, Não é ele não, não é responsável. não. Então, se essa regra valesse, você me desculpe, Ué. se essa regra valesse de o chefe ser responsável por tudo, E não é. hoje no Brasil, nós temos um chefe máximo que é responsável por tanta coisa e está aí e continua. Não, mas peraí, mas ele não é militar, estou dizendo de regra É militar. o comandante supremo das Forças Armadas. Perfeito, Tá bem. mas militarmente pode até ser, na vida civil um pouco General, mais complicado. eu queria... Não é assim. Não adianta, não. O senhor está fazendo história, na verdade, hoje aqui no seu livro. Não, Quer dizer, é eu- por eu- isso eu que... tô- É eu por tô isso... repetindo o que eu cansei Não, o senhor de tá dizer, fazendo história do mas Brasil. muito bem. Então, eu resolvi entrar e disse isso. Muito bem. Que uma hora antes eu soube isso, assim. O meu convencimento é que o que eu estava dizendo até ia reforçar a minha tese de que aquele outro fato era só dos dois. Agora, é engraçado, o senhor Tá disse que entendendo? passou essa, Não adianta. o senhor passou essa informação para o general Medeiros. Hein? Isso eu disse, eu Perfeito. Isso eu disse, essa E, parte eu disse. curiosamente, no gabinete do general Medeiros estava quem? Estava o Newton Cerqueira. Quem Nilton Cerqueira? Tá maluco? Ué, Quem Nilton Cerqueira? onde que estava o Newton Sei Cerqueira? lá, Nilton Cerqueira. Mas enlouqueceu. Você é muito mal informado. Não, é sabe? o Newton Cerqueira, ué. O Newton Cerqueira que manda retirar o policiamento do Rio Centro. Ele mandou porque quis, eu sei lá porque ele mandou. E o Ele general mandou. Valdir Muniz, E o general que era Valdir secretário Muniz, de Segurança E o que que eu e tenho com passou isso? pelo SNI antes. E daí? Fui eu que nomeei o Muniz? O Perdigão também Quem passou nomeou pelo o Muniz, SNI. general? Hein? O Perdigão também passou O pelo Perdigão SNI. pertencia ao SNI nessa ocasião. E não há nada, eu disse que ele formou, que tinha ido buscar informações lá, e que encontrou aquele descontentamento, e que resolveu desviar aquele pessoal. Espera aí, por favor. Resolver aquele pessoal, levar para uma parte mais afastada, e que ele não tinha outra alternativa, e tem mais. E o código dá razão a ele. É quem comete crime em estado de necessidade. Está escrito lá. É que alguém admite um mal menor para que não haja um mal maior. Está escrito no Código quer dizer Penal. que pode botar uma bomba? Hein? Não é botar, é mal menor. Sim, tudo bem. Não, uma bomba que vai para o estacionamento e que ele desvia E olha, para um lugar afastado para não fazer mal nenhum. Mas é explodiu mal uma menor. explodiu uma outra bomba. Essa Essa outra- bomba tinha alto poder explosivo, porque ela tinha, inclusive, embrulhada em esta bombril, outra bomba- que era uma bomba que era feita de C5. Fritz, Tá? e como o próprio IPM descobriu aqui, havia uma granada também. Também dentro. Havia Uma granada. A E granada mais? estava Segundo com o o sargento. E mais? A granada estava com o sargento. E mais, general? Mas isso aí não quer dizer nada. Nada. Porque são dois episódios diferentes. Não, Um general. é daquela bomba dos dois Sim, lá. mas na mesma Foi noite, no mesmo coincidência, então? local. Hein? Foi coincidência?
Tinha Uma duas bomba, equipes tem ali mais, com- e tem mais. E o encarregado do inquérito, ele concluiu que uma equipe não sabia da outra. Então, mas é uma isso aqui era coincidência uma extraordinária. coincidência Pois é. Na mesma Toda noite, vez- no mesmo tá muito dia. bem. 3 equipes. Está muito bem. É, Não. três. Esses Não, o coronel William Marley falou conosco, eu e Caco Barcelos, num programa que a gente fez há 3 anos atrás na Tem TV nada, Globo. eu quero saber disso, não me e interessa disse que isso. tinha dentro, em cima do ar refrigerado, havia uma terceira bomba. E é mentira, porque então Como é que o senhor sabe? o inquérito está errado. Nem o procurador diz isso. Mas isso porque os 2 inquéritos são absolutamente fajutos. Este eu não sei. Pra Tanto mim, que o pra senhor mim não e o- havia. Para o- mim. os Peraí, responsáveis- deixa eu falar. Para mim, só existiu a bomba do coronel, do capitão e do sargento por conta deles. Por conta deles, dos 2. Muito bem. E houve uma outra inexpressiva, que foi aquela que Coincidência. Ela não foi inexpressiva, Ah, general. Não foi inexpressiva, apenas foi mal colocada. A bomba foi jogada perto de um poste que tinha aproximadamente 15 centímetros de largura. Pode ser a bomba mais poderosa do mundo, não houve resistência. Era uma bomba igualzinha à bomba que tinha o capitão Wilson e o sargento Pereira Mentira Guilherme do sua. Rosado. Não, senhor. E eu vou provar. Eu cobri o fato na época. E eu vou provar agora. Tá aí, pronto. Tem a bomba aí? Não, a bomba não. Sobre a bomba. Opinião do general Conforto. Folhas 219 do inquérito. É possível afirmar que o objetivo era realmente chamar a atenção, a bomba da força. Fazer um protesto, causar intimidação. Caso a intenção fosse realmente apagar as luzes, muito fácil e seguro seria atuar na posteação que conduzia a energia, desde Jacarepaguá, em locais ermos e sem qualquer ajudante. General Conforto. Outra opinião do general Conforto, folhas 219. Os diversos peritos que foram à casa de força não constataram nada mais que uma cratera de dimensões relativamente reduzidas e nenhum dano aos equipamentos. Outra opinião do engenheiro responsável pela energia elétrica, Luiz Eduardo de Almeida Fontes. Mesmo que a energia elétrica fornecida pela concessionária fosse cortada, não haveria interrupção do show, face à existência de geradores já em funcionamento. Era comum faltar energia e sem prejuízo dos eventos. Os assistentes nem percebiam. tudo Outra isso, opinião, general. folha 114. Peraí, deixa eu completar, para destruir você. General, Do engenheiro Luiz César da Veiga, perito do Instituto Carlos Zero. Do mesmo engenheiro, mais o Veiga Brito. Do outro perito. Cara, Eu tive você lá tá nesse dia. brincando O comigo. problema é o Você falou a seguinte, verdade. a segunda Todo bomba, mundo general, mentiu. a General segunda Newton bomba, Cruz, general, eu só queria entender o seguinte, o senhor acha que o fato da bomba não ser uma bomba muito potente e o fato dela ser colocada longe salva a não pátria? acho nada. Tudo bem, Não, é mesmo, é para não, botar não, bomba não, mesmo. Não. Deixa eu colocar nos devidos termos. Então, por favor. Acho que era um crime. Tudo bem, crime. Que o senhor não impediu. Que eu não tinha como impedir, eles tinham saído, já que vai impedir. Quando eu soube, já tinham ido. Como é que eu vou impedir? Nem celular tinha naquela época. Eles já tinham saído para cumprir. Mas engraçado. Sim, mas o inquérito Impedir aí como? devia começar por quem avisou o senhor, né? Para saber os autores desse negócio. Mas não poderia ser avisado o governador do estado? o E secretário de avisar o segurança, governador, como não tinha nem telefone? tempo, nem nada, ia adiantar alguma coisa. É claro que sim. E quem é que eu avisar? Isso Eu não eu caracterizava não tenho que um avisar poder nada, eu tinha que paralelo? avisar ao chefe do SNI, foi o que eu fiz. Hein, general? E naquelas condições eu não podia fazer nada. Mas, e a bomba foi inexpressiva. E qual é a ordem mesmo. que E parte mais do ainda, gabinete do tanto chefe foi do SNI a inexpressiva, suspender o policiamento? tanto foi inexpressiva, que a bomba explodiu, praticamente ninguém ouviu a explosão da bomba, ninguém ouviu, mas o show foi prorrogado até 3h15 da manhã. General, Mas, general, dá licença um instantinho. Se foi tudo, como o senhor coloca, inexpressivo e não teve o alcance Não que coloca, esperava, não, quem coloca são os que, peritos. por que, no seu entendimento, então, esta bomba do Rio Centro, ou as bombas do Rio Centro, continuam explodindo até hoje e comovem de tal maneira tanto a mídia E, aliás, quanto a eu queria opinião saber pública? hoje, Que me parece... Não, até hoje, Continua, com nós o estamos inquérito aqui há que uma hora e meia procede, discutindo estamos o há assunto. 1h30 aqui Não sei exatamente por que falando sobre tu isso. acha que é com a pessoa irrelevante? errada, porque o que eu disse eu já disse. General, o senhor não- eu Eu queria- estou repetindo General, o que eu o senhor disse não só. se sente- E vocês estão discutindo com alguém que não teve absolutamente General, nada a general. ver com esta porcaria desse Rio Centro. Esta é a verdade. general, Eu não tive absolutamente nada a ver com esta porcaria e fiquei repugnado com o que aconteceu. general, que o senhor foi a envolvido, propósito disso, é Mas eu exatamente estou uma... contando, você não deixa. Eu contei essa história. Aí, eles pegaram, olha aí, bomba na casa de força.
É essa. Esqueceram a outra. Como era do general Newton Cruz, que contou, jogaram tudo, como se esta fosse a grande bomba General, da casa de força. Esqueceram a outra. General, É o complô, o senhor então. não se sente, passado todo esse Contra tempo... mim foi. É um complô. Contra mim foi. Não, passado todo esse... Contra mim Quer foi. dizer, o senhor é a vítima do Rio Centro. General, Não, meu filho. Eu sou o bode expiatório Aí isso que eu da queria- Revolução de 74. mas é por isso que eu queria Tá perguntar, muito bom, general. porque eu me transformei no alvo compensador. General, por que 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 o eu sou alvo compensador? Porque houve caso Bongatem comigo, porque eu fui encarregado de emergência, então eu virei o alvo compensador. General, e seus colegas jamais... Isso que eu queria saber. Isso eu queria saber, uma última pergunta. Passado todo esse tempo, o senhor está sempre sozinho na cena. O senhor não se sente absolutamente abandonado pelos seus companheiros de farda, que jamais... Não. O que eu acho, cada um faz o que quiser. Sim, mas o senhor está sozinho. Não é problema meu. Eu sou um homem que eu tenho que olhar para o espelho e me ver como eu sou. Não me interessa o resto. Eu nunca perguntei a ninguém o que eu devo fazer. Eu entrei, por exemplo, na Revolução de 64 sem nunca ter conspirado. Nunca eu conspirei. E até hoje, nunca eu E conspirei saiu na pagando minha a conta vida. praticamente sozinho. Sozinho não. Eu entrei na Revolução sem ter conspirado, porque eu soube. E saiu Não, pagando a tá conta. no livro lá. E saiu pagando a tá no conta. livro, O senhor sim. saiu pagando a conta tá no praticamente livro. sozinho. Não, senhor. Nunca ninguém ouviu falar no general Newton Cruz. Nunca. Embora eu já tivesse anos no SNI, nunca. Só ouviram falar em mim depois de caso Bongatem. E a partir daí, pau no general isso. Newton Cruz. Pois E é acabou. isso. Então foi o fim da minha vida. E os Por seus quê? colegas os deixam sozinhos. Mas, sob general, a eu cabeça acho- Você general, cobra dá deles, licença. eu não posso cobrar. Eu vivo na minha casa lá, com a minha mulher, que é uma mulher doente, eu estou com ela lá. Eu estou aqui, falo como eu gosto de falar, digo a verdade, porque é a verdade. Muito bem. Eu ponho para fora. A minha mulher não. A minha mulher não. A minha mulher não. A minha mulher sofre calada. Por isso é que está lá, acamada. É por isso. E vocês ajudaram a botar minha mulher como ela está. Não, eu gostaria que- Essa acusação, o senhor desculpe, mas eu não posso aceitar, gente. Mas a imprensa ajudou. Quando eu falo vocês, é a imprensa. Ah, bom. Talvez aí melhor. Não, mas vocês perdão. Pois é. Aí, Então, pessoalmente, vamos imprensa. só, porque a gente vamos só Você tá esclarecer, nisso, general. O nosso tempo acabou. Só, Bob, por favor. Nosso tempo terminou. Eu só queria, antes de fazer a última pergunta, dizer que, como sempre acontece no programa Roda Viva, todas as mensagens que vêm dos telespectadores, de crítica, de elogio, e as perguntas que não puderam ser formuladas, muitas perguntas foram feitas, serão encaminhadas ao senhor general. E eu queria voltar à primeira pergunta, porque eu acho que não entendi o que o senhor explicou. No dia 12 de abril, o senhor não pretende ir ao STM, o senhor pretende entrar com alguma medida para não declarar... Amanhã ou depois, o meu advogado estará entrando com habeas corpus. Eu estou com habeas corpus comigo no hotel, porque recebi hoje detalhes, estou lendo, e ele vai entrar. O melhor advogado criminalista do Brasil é que vai entrar. É o doutor Clóvis Sayone de Araújo. E vou dizer uma coisa, doutor Clóvis Sayone de Araújo. Hoje ele, mais do que advogado, é como se fosse meu irmão. Porque desde o início ele me apoia. Nunca me cobrou um centavo, um tostão. Nunca. Ao contrário, ele gasta dinheiro comigo, porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Ele gasta dinheiro comigo, o dinheiro do bolso dele. E tem mais. Esse Clóvis Sayone que está aí, na mocidade, foi até comunista. Está entendendo? E tem orgulho que eu tenho. É um homem de bem. Negócio de comunista, para mim, eu nunca liguei para isso. Eu, na verdade, não liguei. E porque eu não ligava, é que mandava, inclusive, um manifesto para mim. Contra mim. Porque eu nunca fui linha dura. Nunca na minha vida. Esse pessoal de linha dura tinha ódio de mim. E esse pessoal todo que está aí, que aparece é linha dura. Por isso é que eu mandava até escritos contra mim. Eu tenho escritos em Mas quem são essas 75 que pessoas, mandaram. general? O escrito em 75, que vai sair no livro, o escrito lá, onde eles dizem tudo sobre mim. No seu Tudo. livro você Eles diz- dizem até que eu sou viado. Isso nem a imprensa acredita, No né? seu livro o senhor dá os nomes. Nem a imprensa acredita, né? Esses são os Tá canalhas bom? que o senhor chama no livro, general? É isso. São É os que eu tais digo. canalhas. Em cada acusação que eles fazem, eu E o bato. senhor dá os nomes? Hein? O senhor Mas, eu imagino, o nome eu não tenho. Ah, o senhor não diz no Mas livro. eu rebato o fato que me acusaram. Eles me acusam de tudo. Que eu vivia ébrio, que eu embriagado, que eu... Diz mais, que eu era aliado dos comunistas, que eu escandalei com o SNI para proteger os subversivos. Essa gente diz isso de mim. Entretanto, eu estou sendo indiciado, supostamente, de acordo com o que apurou o general, seria um tal grupo secreto. Pois esse grupo secreto é essa mesma gente. E eu hoje estaria protegendo essa gente.
Quer dizer, então eu sou um desclassificado. Essa gente diz tudo sobre mim e eu agora estaria protegendo. Olha, eu sou eu, graças a Deus. E eu vou morrer de cabeça erguida, cabeça erguida. Nunca na minha vida, primeiro eu traí, nunca. E vou dizer mais, de vez em quando, mas por que não diz quem foi? Eu prefiro morrer, do que dizer aquele tenente, aquele sargento, que não tinham nada a ver com o Rio Centro, nada, absolutamente nada com o Rio Centro, do que dizer quem foi. E mais ainda, é um absurdo. Eu fui indiciado por um fato e fui denunciado por um fato diferente. Eu fui indiciado porque o Perdigão estaria com tal grupo secreto e não havia ninguém do DOI. O indiciamento foi esse. E eu não dei o nome daqueles dois que eram do DOI. E para o procurador, não. Era gente do DOI. Então eles que se entendam lá. General Newton Cruz, muito obrigado pela sua entrevista. Eu só queria deixar claro que o que eu procuro seguir aqui é uma norma que um jornalista que eu admiro muito, chamado Roberto Pompeu Toledo, escreveu num livro publicado por ele com uma entrevista do presidente, que diz que o jornalista, o entrevistador, não deve ser nem debatedor, nem escada para o entrevistado. É evidente que em certas ocasiões a gente acaba caindo para um lado ou para o outro. Mas o que me alegra, general, é poder saber que nós estamos vivendo numa democracia onde a pessoa que senta aí tem todo o direito de expor o seu ponto de vista e ser visto por todos os telespectadores. E lembrar que no passado não era assim. Obrigado a você que está em casa. Não era assim, como eu vim aqui um programa desse uma vez. Não, no tempo, Bom, no passado, eu vi esse programa uma vez, anos general. atrás. Lá atrás, general. Não era assim, não. Eu vim aqui. Não estou falando do Roda Viva, estou falando lá atrás, no tempo da ditadura. Uma boa noite a você, uma boa semana e até lá.